hoje, que é a nossa primeira aula, é sobre a farmacologia do sistema reprodutor masculino, tá bom? Então, nossa aula, ela vai estar... Toda vez que eu vou ter que autorizar e eu vou ter que parar aqui, gente. É, né? Isso vai dar uma atrapalhada. Então, nossa aula vai ser assim, olha. Na parte introdutória, eu vou fazer uma apresentação rápida para vocês do controle neurohormonal do sistema reprodutor feminino, tá bom? Vou falar um pouco sobre a síntese, liberação, metabolismo da testosterona. E depois, então, eu vou falar sobre os efeitos da testosterona e outros androgênios. E aí, na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar sobre mecanismos de ação, as principais preparações disponíveis no mercado, farmacocinéticos, efeitos indesejáveis, os principais usos clínicos, tá bom? Então, olha só, essa primeira parte da aula, que é um pouco da fisiologia, ela é muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque quando você compreende a fisiologia, a parte da farmacologia é muito simples, tá? É muito simples, porque quando você entende como que o fisiológico funciona, quando chega na farmacologia, ou você vai ter uma droga que vai mimetizar, né, que vai fazer igual o que o sistema fisiológico faz, ou ele vai fazer o contrário, tá bom? Então, é muito interessante, é muito importante que se compreenda a parte fisiológica. Mas não fiquem desesperados. Se eu falar alguma coisa que você, nossa senhora, a professora tá me xingando, não se preocupem, tá? Não se desesperem, que quando vocês tiverem a tutoria, vocês fizerem o estudo de vocês, o estudo dirigido de vocês, vocês vão compreender, vai ficar mais claro, tá joia? Então, no final dessa aula, vocês têm que ser capazes de alcançar dois objetivos, tá? Qual que é o primeiro? Entender como que a testosterona e os outros androgênios afetam o sistema reprodutor masculino e como que eles desenvolvem, como que eles desencadeiam os efeitos sobre a reprodução, tá bom? Que é promover a espermatogênese e manter a fertilidade. O segundo objetivo que vocês precisam ser capazes de atender é compreender como que a testosterona e outros androgênios produzem os seus efeitos farmacológicos, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós estamos falando do controle hormonal sobre o sistema reprodutor, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, nós temos o envolvimento dos esteroides sexuais, tá? Quais são esses esteroides sexuais? Bom, nós temos os hormônios produzidos pelas gônadas, tá? Pelas glândulas, no caso, no sistema reprodutor masculino, nós temos os testículos, que são os responsáveis, principais responsáveis, né? Por produzir a testosterona, e no feminino, nós temos os ovários, que é o principal responsável por produzir o estrógeno e progesterona. Mas, além dos hormônios gonodais, né, que é a testosterona, o estrógeno e a progesterona, a gente também tem, nesse controle hormonal, a participação dos peptídeos hipotalâmicos, tá certo? E também as gonadotropinas glicoproteicas produzidas pela glândula pituitária na hipófise, tá certo? E aí é muito importante que a gente compreenda como que esse eixo ele se interrelaciona, tá? Como que esse eixo ele é regulado. Por quê? Porque se eu entender como que o eixo funciona fisiologicamente, lá na frente eu vou entender como que as drogas desenvolvem o seu papel farmacológico, tá? Então, como que tudo começa? Tudo começa no hipotálamo, ok? Tudo começa no hipotálamo, quando este hipotálamo ele é estimulado a liberar o GNRH, tá?
que é um hormônio liberado a partir de pulsos, tá? Ele não é liberado de forma contínua, ele é liberado a partir de pulsos. Por isso que a gente chama de liberação pulsátil. Quando o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotropinas, né, que é o GnRH, esse hormônio ele estimula a hipófise anterior a liberar os hormônios LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Isso aqui acontece tanto. Deixa eu pegar minha setinha. Isso aqui acontece tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor masculino, quando você tem a liberação do LH, ele vai atuar principalmente nas células de Leydig, certo? Produzindo testosterona. Testosterona é essa que vai ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais, né? Primárias e secundárias do sexo masculino. Só que a gente também tem a liberação do FSH. Esse FSH, ele vai atuar nas células de Sertoli, tá? E nas células de Sertoli, ele vai desenvolver o processo da espermatogênese. Por isso que a testosterona está diretamente relacionada com a fertilidade masculina, tá bom? O que ocorre é que, quando os níveis de testosterona alcançam os níveis basais, o próprio eixo sofre uma inibição, que é o que nós conhecemos como feedback negativo. Então, a própria testosterona, ela vai inibir a hipófise a liberarem o LH e o FSH, e ela também vai inibir o hipotálamo a liberar o GnRH. Tá certo? Então, o próprio eixo por si, ele se estimula e se inibe. E assim você tem uma condição basal estabelecida, que são os níveis de normalidade da testosterona. A partir dali, a testosterona vai se ligar nos seus receptores e vai desencadear os seus efeitos fisiológicos, tá bom? E receptores? Bom, vamos ver. Antes da testosterona se ligar nos seus receptores, quem se liga aos seus receptores é o LH e o FSH. Quando o LH se liga no receptor para LH, aonde? Nas células de Leydig, ele aumenta a síntese da testosterona. Quando o FSH se liga aos receptores de FSH nas células de Sertoli, a ligação desse receptor aumenta a produção da ABP. O que é a ABP? É a proteína ligadora de androgênio, tá certo? Então, o que o FSH faz? Se liga, o FSH aumenta a síntese do ABP e o ABP, por sua vez, se liga na testosterona, formando um complexo de testosterona, e isso faz com que haja o processo de espermatogênese dentro da célula de Sertoli, tá certo? A testosterona estimula a meiose nos espermatozoides, e aí você tem o início do processo de diferenciação das células germinativas, tá bom? Então, o LH, ele é importante para a produção de testosterona. E o FSH, ele é importante para a espermatogênese. Por quê? Porque ele se liga nas proteínas ligadoras de androgênio, e esse complexo faz com que essa testosterona fique aqui dentro dessa célula de Sertoli, e aí, então, ela vai influenciar o processo de espermatogênese, tá bom? Seguindo. Gente, vocês entenderam até aqui? Posso seguir? Tá claro? Sim. Ok. Vamos lá. Mas como que ocorre? Tá, beleza. O LH estimula os testículos a produção de testosterona. Mas como que ocorre a síntese dessa testosterona? Como que ocorre a produção dessa testosterona? Bom, tudo começa pelo colesterol, porque a síntese da testosterona ela é dependente
de colesterol. E esse colesterol, ele pode ter duas origens. Ou ele é o colesterol endógeno, ou ele pode ser um colesterol oriundo da alimentação, tá bom? O fato é que o colesterol, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ele sofre uma clivagem nessa cadeia lateral, está observando? Ele sofre essa clivagem. E quando eles sofrem essa clivagem, então a gente tem o processo de formação da testosterona através de duas vias, que é essa via superior e a via inferior, tá bom? No homem acontece as duas vias. Na mulher acontece apenas essa via, a via inferior, tá certo? Então, o que acontece? A pregnenolona, tá? Pregnenolona, ele é o primeiro metabólito e o primeiro precursor da testosterona, tá? Primeiro precursor, tudo começa nela. E o que vai fazer, o que vai diferenciar uma via da outra? É o tipo de enzima que vai clivar a pregnenolona, tá bom? O que acontece é que quando a pregnenolona ela é clivada pela enzima chamada 17-alfa-hidroxilase, ela vai dar origem à 17-alfa-hidroxipregnenolona, que vai ser metabolizado por uma segunda enzima, que é a 17-20-liase, vai dar origem ao DHE ou DEA, tá bom? Que é a desidroepiandrosterona, tá bom? Nós vamos ver que isso tem um efeito importante dentro da farmacologia, tá? E, por sua vez, é convertido em androstenediol e, por fim, em testosterona. Isso tudo é para pegar essa estrutura molecular e converter nessa aqui, que é a da testosterona, tá bom? O que acontece? A segunda via, a pregnenolona, ao invés de ser clivada pela 17-alfa-hidroxilase, ela pode ser clivada pela 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. E aí ela vai dar origem a uma outra substância que é a pregesterona, tá bom? A pregesterona, ela sofre a ação da 17-alfa-hidroxilase, dá origem à 17-alfa-hidroxiprogesterona, sofre também a ação da 17-20-liase e dá origem à androstenediona. Por fim, vai gerar testosterona, tá certo? Isso, gente, são duas vias separadas, separadas para ter uma finalidade didática de ensino, mas essas duas vias, elas acontecem concomitantemente, tá? As duas vias ocorrem de forma paralela ao mesmo tempo. Só que a gente tem vias preferenciais. Quais são as vias preferenciais? Essa aqui está marcada com a seta mais grossa. Essa aqui é uma via preferencial para a produção de testosterona, tá? Mas aí eu pergunto, a testosterona, ela é produzida na mesma quantidade ao longo de toda a vida do indivíduo do sexo masculino? Ela é produzida na mesma quantidade, da mesma forma, ao longo de toda a vida do sexo masculino? É o que nós vamos mostrar dentro da cinética da testosterona, tá? E aí a gente vai observar nesse gráfico, onde nós temos os níveis... Me tira só uma dúvida. Oi. A via inferior ocorre na mulher, que a senhora falou, e a superior e inferior no homem e na mulher. Exatamente. A mulher produz testosterona? Produz. E a testosterona que é produzida pela mulher, ela é produto dessa via inferior, tá? A testosterona no homem, ela é produto das duas vias, tá bom? Eu não sei se é a minha conexão, ou porque eu estou ouvindo sua voz, mas não estou vendo mais nada. Não tá o quê? Estou vendo. Para lá, eu vou ter que sair e vou entrar de novo, porque eu estou ouvindo a sua voz, mas eu não... Tá ouvindo minha voz? Tá. Pessoal, posso continuar? Vocês estão me ouvindo ou desconectou geral? Se desconectou geral. Não foi geral, né? Se ninguém respondesse, eu ia saber, foi geral. Bom, vou continuar, tá?
Aí, o que que acontece? Nós estávamos falando da cinética da testosterona. Então, quando a gente fala de produção de testosterona, a gente vai observar nesse gráfico, onde você tem, nessa ordenada aqui, olha, os níveis séricos de testosterona, e aqui nós temos o tempo de vida, tá bom? O que que a gente pode perceber? Que a testosterona, vamos começar daqui, ó, do início da vida. No primeiro o que que a gente sabe? Que a testosterona, ela é produzida no primeiro trimestre, já na vida intrauterina, tá bom? E ela é produzida pelos testículos fetais. Quem estimula a produção de testosterona pelos testículos fetais, né? A gonadotropina coriônica humana. Então, a placenta que produz esse hormônio é a responsável por estimular a produção inicial de testosterona, tá? E é justamente essa produção inicial, ainda no primeiro semestre, que vai fazer a diferenciação, tá bom? A diferenciação da genitália masculina e feminina. Quando chega aqui, ó, no segundo trimestre, a gente tem um pico de testosterona que ela atinge a metade da concentração dos níveis de testosterona que o menino vai ter na puberdade. Então, é uma concentração relativamente alta, tá? Começa pouco, você tem um pico ali no segundo trimestre da concentração, e próximo ao nascimento, o que acontece? Você tem um aumento novamente dos níveis de testosterona, tá? Só que dessa vez, provavelmente, esse aumento dessa testosterona já seja resultado da estimulação das células de Leydig pelo hormônio, o luteinizante, o LH, tá bom? Produzido pela hipófise fetal. Então, essa primeira produção, ela é responsável pelo hormônio, pela gonadotrofínica produzida pela mãe. Aqui no momento do nascimento, já é um pico de hormônio produzido já pelo ULH, produzido pela hipófise fetal, tá? Aos 6 meses de idade, em média, você tem aqui um platô, que a gente chama platô negativo, tá? Mantém os níveis bem baixos de testosterona até a puberdade, quando então você tem o maior pico de produção, né? E aí, o que que acontece? Esse nível de testosterona produzido a partir da puberdade, ele se mantém nesses níveis elevados na juventude, na fase adulta, e ele começa a cair gradativamente, numa velocidade lenta, durante a senescência, tá bom? Então, você vê aqui que entre os 12 e os 14 anos, os níveis de testosterona, ele é acompanhado pela produção de espermatozoides, tá? E a partir desse momento, a principal função da testosterona consiste em manter a espermatogênese, tá? Portanto, a fertilidade, tá bom? Que é exatamente a ação mediada pelas células de Sertoli que eu apresentei para vocês logo atrás, tá? Então, vamos continuar. Olha, a gente já viu como que é regulado o eixo, como que é feito a síntese e como que é feito a cinética dessa testosterona ao longo da vida do indivíduo, tá bom? E aí, agora a gente vai ver como que a testosterona ela vai fazer os seus efeitos, porque a testosterona ela tem muitos efeitos sobre diferentes tecidos, tá bom? E esses diferentes efeitos sobre os diferentes tecidos, eles são mediados pela testosterona clivada em 2 metabólitos. Porque, uma vez que ela é clivada, ela dá origem a metabólitos ativos e metabólitos inativos, tá? Os metabólitos inativos, eles não têm efeito semelhante ao da testosterona. Os metabólitos ativos
são aqueles que têm o efeito semelhante à testosterona, e alguns, dentre esses, por exemplo, a dihidrotestosterona, muito mais potentes são seus efeitos do que a própria testosterona, tá bom? E aí, o que que acontece? O que que acontece? Quando a gente tem a testosterona vai atuar nos seus receptores, tá bom? E vai desenvolver os seus efeitos fisiológicos que a gente vai ver logo à frente. Onde que eu tenho a expressão da 5-alfa-redutase? Bom, existem dois tipos de 5-alfa-redutase, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela é expressa na pele não genital, no fígado e no osso, tá bom? E a 5-alfa-redutase 2, ela é expressa no tecido urogenital masculino e pele genital de homens e mulheres, tá? Então, a testosterona nesse tecido, nesses tecidos, ela vai ser clivada pela 5-alfa-redutase, dando origem à dihidrotestosterona, que vai se ligar nos seus receptores e vai fazer os seus efeitos fisiológicos, tá bom? Entretanto, se o tecido que a testosterona for agir com um tecido que expressa aromatase, a testosterona ela vai ser convertida no estradiol, tá bom? E quais são os tecidos que expressam a aromatase? O fígado, tecido adiposo, tá bom? No fígado e no tecido adiposo, tá certo? Então, aqui fica claro que nós temos os efeitos da testosterona mediados, produzidos pela produção dos seus metabólicos ativos, tá bom? Me esperem um minutinho que eu só vou pegar água. Vamos lá, pessoal? Bom, então Professora, tá. Oi. uma dúvida. Lá no slide anterior, quando a senhora falou de metabólitos, a redutase e a aromatase, ela produz tanto os metabólitos ativos quanto os inativos, ou elas são responsáveis apenas pela produção dos ativos? Pela produção dos ativos. Tá ok. Inclusive, a gente vai ver lá na frente os efeitos, né? O que que eles fazem, tá bom? Quando eles se ligam nos receptores. Tá, então, olha só, a gente viu como que o eixo é regulado para a produção, como que ocorre a produção, como que ocorre a síntese, tá? Que é a produção, como que ocorre a cinética e como que ocorre o metabolismo, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês como que os hormônios sexuais, eles produzem o seu efeito farmacológico, tá bom? Até aqui tá claro? Porque agora eu vou começar a entrar na parte da farmacologia, tá? E aí eu preciso que vocês tenham entendido essa primeira parte direitinho para a gente poder seguir, tá bom? Dentro das limitações
Bom, eu entendo que sim, porque todo mundo ficou calado. Quando a gente fala do mecanismo de ação da testosterona, eu estou falando como é que a testosterona faz o que faz, tá? A testosterona é responsável pelas características sexuais primárias e secundárias? Ok. Como é que ela faz isso? Ela não é responsável pela espermatogênese? Ok. Como é que ela faz isso? Então, como é que ela faz isso? Bom, a testosterona, propriamente dita, que também pode ser chamada de T4, tá? Ou a dihidrotestosterona, que eu acabei de apresentar para vocês, que é um metabólito ativo, inclusive mais ativo, mais eficiente do que a própria testosterona, eles vão desligar os seus receptores de andrógeno. E quando esses receptores de andrógeno, eles são estimulados, a gente tem a modulação das funções fisiológicas. Que funções? Desenvolvimento dos órgãos sexuais reprodutivos, manutenção das características sexuais masculinas e também da espermatogênese. Vocês lembram que vocês estudaram em algum momento aí no passado sobre os tipos de receptores farmacológicos? Vocês estudaram sobre os receptores metabotrópicos, lembram desses nomes, desses palavrões? Vocês estudaram sobre os receptores nucleares. Então, quando a gente está falando dos receptores dos androgênios, a gente está falando de um receptor intracelular, ou seja, de receptor do tipo nuclear. Vocês lembram como é que acontece a ativação do receptor nuclear? Vocês lembram disso? Professora, Oi. a senhora pode repetir aquele outro slide, por favor? Porque às vezes seu áudio está cortando e não está dando de entender. Não cortando, mas ficando muito baixo. Slide. O slide anterior. Isso. Isso. Ok. Esse aqui é só uma pincelada rápida de como que o mecanismo, de como que a testosterona desenvolve o seu efeito. Tanto a testosterona como a dihidrotestosterona, eles vão se ligar no seu receptor de androgênio, tá? E uma vez ativado esses receptores, você vai ter uma modulação das funções fisiológicas. Que funções fisiológicas? Espermatogênese, manutenção das características sexuais masculinas, desenvolvimento dos órgãos reprodutores. Só isso. Agora eu quero explicar o mecanismo. Quando a gente fala aqui de receptor de andrógenos, eu estou falando de um receptor do tipo nuclear. E aí eu perguntei para vocês lembram como que acontece a ativação de um receptor nuclear? Vocês lembram? Não. Ok, então vou lembrá-los, tá? Vou lembrá-los explicando como que a testosterona age. A testosterona ou a dihidrotestosterona, elas são altamente lipossolúveis, ok? Altamente lipossolúveis. Isso quer dizer que elas passam muito facilmente pela membrana pela membrana lipoproteica da célula, tá? Só que ela não consegue fazer essa penetração no núcleo da mesma forma. Para que a testosterona chegue até o receptor da testosterona, que é um receptor nuclear, no citossol, a testosterona se liga a uma proteína transportadora de testosterona, tá? E aí, uma vez que a proteína transportadora, que está lá no citossol, se liga à testosterona ou à dihidrotestosterona, ela então migra para dentro do compartimento nuclear. E aqui dentro do núcleo, ela se liga a uma porção genômica, que a gente chama do DNA, e ali você vai ter dois tipos de resposta. Ou você vai ter a transcrição de genes, ou seja, a estimulação da transcrição gênica, dirigida por aquele DNA, certo? Estimulando a síntese de RNA e de proteínas, ou você vai ter a repressão de genes, ou seja, a inibição da transcrição, tá? E aí você vai ter um efeito fisiológico ou farmacológico da testosterona e dos seus derivados. Então, entendam, você tem a testosterona que entra dentro da célula,
se liga a uma proteína transportadora, que, por sua vez, coloca a testosterona dentro do núcleo. Lá no núcleo, agora a testosterona vai se ligar na porção genômica do DNA. E, dependendo do tecido, tá? Vai ter dois tipos de resposta. Ou a gente vai ter uma estimulação da transcrição gênica, ou seja, uma estimulação da síntese de proteína, ou a gente vai ter uma repressão da síntese de proteína. Tá joia? Aí eu pergunto para vocês. Só o meu que sumiu o áudio e vocês sumiram também. Oi? Tá normal aqui. Aqui tá normal. Oi, gente. Oi, professora. Vocês estão falando comigo? Não. O Luciano perguntou se o áudio estava normal e a gente está falando que está normal. Ah, tá. Quem está tendo dificuldade com o áudio, dá uma saidinha e entra de novo, que aí dá certo. Enquanto isso, vou continuar. Tá Ô, bom? professora. Oi. Professora, está acontecendo o seguinte, de vez em quando o áudio da senhora abafa, como que a senhora fecha alguma entrada de áudio aí do microfone da senhora. Aí, às vezes, não dá para ouvir direito. Só isso, viu? Tá. Me digam aí se tem alguma coisa que vocês não entenderam, porque eu, em termos de posição, eu estou praticamente parada, entendeu? Bem perto da região do microfone, né? E praticamente parada. Então, se está tendo essas oscilações no áudio, eu não estou sabendo onde é, né? O lugar. Então, vocês me interrompam e digam, professor, não ficou claro, né? O áudio cortou, eu repito de novo, tá bom? Agora, sim, eu não sei se tem alguém gravando, mas né, poderia gravar para vocês poderem, depois que vocês tiverem estudado, tal, revisitar a aula seria uma boa oportunidade, né? E a gente nem pensou nisso no início. Mas se alguém puder gravar, seria interessante, porque eu realmente não sei se eu tenho essa aula gravada. Bom, posso continuar? Sim. Alguma coisa que não ficou clara, porque o áudio cortou? Para mim, só chegou até a fase da transcrição que a senhora estava falando, depois ficou mudo. Tá, então, o que eu falei depois que pode acontecer ou transcrição, é que também pode acontecer a repressão, tá? Ou você vai ter a estimulação da síntese de proteína, ou você vai ter a inibição da síntese, tá bom? Ok. Vou seguindo. Tá, aí deixa eu perguntar um negócio para vocês. Então, os efeitos da testosterona, elas são um efeito imediato? Que você toma e já vê o efeito? Não. Por que não? Porque é um hormônio. Demora. Só porque o hormônio demora? Hormônio demora por quê? Porque demora pra fazer transcrição, essas coisas, fazer Ok, proteína. ótimo. É isso aí, tá? Que eu quero que vocês entendam. Não é um efeito imediato, porque você não tem uma síntese de proteína acontecendo imediatamente, tá bom? Tá. E aí, o que acontece quando a testosterona se liga no receptor? O que acontece? Depende de onde está o receptor, do tipo, né, do receptor, do tipo do tecido e também da idade. Idade, sexo, tipo do receptor e tecido. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Se quiserem printar, tirar uma foto, fazer alguma coisa, porque nessa imagem eu trago para vocês um esquema onde você tem um resumo do tipo de tecido, tá? E do efeito que a testosterona vai provocar, tá bom? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque alguns desses tecidos e desses efeitos vai estar diretamente relacionado com as reações adversas dos fármacos. E fármaco da testosterona e derivados, tá? Então, vamos lá. A testosterona, quando ela é clivada pela 5-alfa-redutase, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, a gente tem a produção da dihidrotestosterona, que vocês já tinham visto, que é um dos metabólitos mais ativos até do que a própria testosterona, né?
Ela vai lá, se liga no seu receptor de androgênio. O que acontece no receptor de androgênio? Ele estimula ou inibe a síntese de proteína. Bom, se o receptor estiver na genitália externa, no tecido da genitália externa, o que acontece? Você vai ter a diferenciação da genitália durante a gestação, tá? A maturação durante a puberdade e também esse tecido, essa testosterona na ativação desses receptores que também é responsável pelo surgimento de doenças prostáticas no adulto, tá? No pênis, no escroto, na próstata, e também é o responsável pelo crescimento do pênis, tá? E pelo padrão masculino dos pêndulos pubianos, tá? Se os receptores do androgênio tiver nos folículos pilosos, você vai ter o aumento do crescimento durante a puberdade e você também vai ter o aumento de cabelo tanto no corpo quanto na face, tá? Se o receptor estiver na genitália interna, você vai ter o desenvolvimento dos ductos de Wolff durante a gestação, tá? O epidídimo, os canais deferentes e também as vesículas seminais. Se o receptor estiver no músculo esquelético, você vai ter o aumento da força e da massa muscular durante a puberdade, tá? E se o receptor estiver nas células sanguíneas, você vai ter eritropoiese, tá? Que é o aumento da concentração de hemoglobina, aumento do hematócrito, aumento da retenção de nitrogênio, redução dos estoques de gordura corporal, tá bom? Se a testosterona for clivada pela aromatase, que vai dar origem ao estradiol e que vai se ligar no receptor de estrogênio, se esse receptor estiver no osso, a gente vai ter o fechamento das epífises, aumento da densidade óssea, tá? E também o aumento da deposição do cálcio, e a gente também tem o aumento da libido, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês, eu espero que funcione, né? Esse videozinho que ele mostra em 1 minuto o efeito da testosterona durante a puberdade, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar, né? Se não funcionar, não funcionou. Por que não funcionou? Professora, Oi. qual seria a relação entre a testosterona e a calvície nos homens? Depois eu explico para você. Depois do videozinho, tá? Tá bom.
Ok, pessoal, então vocês viram que a testosterona, ela é responsável por uma mudança, assim, com muita intensidade, né, de maneira muito rápida, no sexo masculino, exatamente porque ela se liga nos seus receptores, começa a síntese de proteína, e aí você tem todas essas características. Aí, foi perguntado, né, sobre a calvície, qual que é a relação da calvície com a testosterona, né? Alguém está pedindo para entrar, mas quando eu abro aqui, ok, vou voltar. Certo. O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando? Ah, tá. O negócio da calvície, né? Então, quando eu falei lá para vocês dos metabólitos da testosterona, a dihidrotestosterona, que é aquele principal metabólito ativo, ele que está diretamente relacionado com a calvície, né? Quando ele é clivado pela 5-alfa-redutase, né? Na verdade, não há um consenso da relação, quanto maior testosterona, mais cabelo, menos testosterona, menos cabelo. Se tem muita testosterona, fica calvo. Se fica menos testosterona, fica calvo. Não há essa relação, mas o que se sabe é que a dihidrotestosterona, que é a derivada da testosterona, ela desempenha esse papel na perda do cabelo, entende? Inclusive, por atuar no folículo piloso. Inclusive, vocês vão ver lá na frente que uma das reações, não sei se está nessa aula, mas uma das reações adversas do uso de anabolizante é a calvície, a queda do cabelo, né? Assim como também o tratamento da própria calvície é feito com uma das drogas androgênicas, né? Utilizadas para o tratamento do câncer prostático. Então, é essa relação, a atuação dela no folículo piloso, mas não há, assim, um consenso nessa relação de que quem tem mais ou quem tem mais calvície ou menos calvície, ou tem ou não tem, entendeu? Mas está diretamente relacionado com a dihidrotestosterona, tá bom? Atuando no folículo piloso, causando a diminuição do folículo piloso, tá? Folículos capilares. Professora? Oi. Eu tenho uma dúvida. No slide anterior, Esse? Aí, no caso aí, no estradiol está dizendo fechamento das epífises, fechamento da epífise, aumento da densidade. Isso poderia ter algum... Tem um barulho por trás que eu não entendi. A testosterona podia vir a ter algum tipo de relação com o nanismo por causa do fechamento das epífises? Eu não entendi, eu só entendi nanismo, epífise e o que você falou antes? Porque geralmente o nanismo pode estar associado a esse fechamento das epífises, né? Porque a gente consegue que a pessoa vai conseguir ter o crescimento ósseo ou não, por causa se as epífises não estiverem abertas. Nesse caso, essa testosterona pode estar relacionada com o nanismo por ter esse fechamento das epífises? Então, depende. Se for um nanismo causal, porque você pode gerar um nanismo quando você tem uma criança, por exemplo, né, que tenha deficiência da testosterona, e aí você, que a gente chama hipogonadismo, né, que aí você vai tratar ela, você pode gerar o nanismo, né? Você pode gerar uma redução no crescimento dessa criança, porque você vai gerar um aceleramento do fechamento das epífises e ela pode ficar pequenininha. Isso é o nanismo causal. Por isso que, nesse caso, você faz o tratamento do crescimento para depois fazer o tratamento do hipogonadismo, né? Do hormonal. Agora, se não for um nanismo causal, o nanismo em si ele é mais genético do que deficiência de hormônio, entendeu? Nesse caso, professora, se fosse primeiro ver a questão do crescimento, seria GH e depois entraria com testosterona? Exatamente. Primeiro você trata a criança com o hormônio do crescimento, o GH, e depois você vai tratar
o hipogonadismo, que é a reposição da testosterona. Exatamente para você não gerar o nanismo causal, entendeu? O nanismo exatamente para você não gerar o nanismo. Porque se você fizesse o tratamento antes dele ter completado o crescimento, você estaria provocando o fechamento das epífises precoce. Entendi, professora. Inclusive, peraí, só mais um pouquinho, tá? Vai cair. Vai cair? 2 minutos. Ah, tudo bem. Eu vou usar os 2 minutos para a gente abrir a outra chamada e quem ia perguntar alguma coisa faz na próxima, tá? Você ia complementar, para falar alguma coisa do nanismo? Eu ia complementar, dá tempo, né? Deixa eu complementar. Estava falando do nanismo. Ah, tá. Inclusive, quando não é recomendado a prática de musculação intensa para crianças, entende? Você não vê crianças na academia. E hoje, até que você vê uma ou outra, mas é acompanhada pelo personal, e ele não pode pegar cargas acima do que a própria carga do corpo. Por que que não é estimulado a prática de musculação pesada por crianças? Exatamente, porque uma forma de você estimular a produção da testosterona é a prática de exercício de musculação, né? A prática de musculação pesada. E aí, se você faz isso com uma criança que ela está em fase de crescimento, você pode provocar uma interrupção do crescimento dela, entendeu? Ela pode ficar pequenininha, musculosa, lá toda trocadinha, mas pequenininha. Por isso que não é recomendável. Eu vou abrir a outra chamada.